A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com os comentários, a opinião e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é Receita da Vovó. Vamos ao comentário. Pois é, gente. É comum na nossa história social, em regra, temos uma avó que sempre faz uma comidinha, um bolo, alguma coisa interessante e gostosa, que ela com uma receita simples consegue dar gosto a determinadas comidas simples. Agora, não é uma receita da vovó que você vai passar como um cardápio para um grande restaurante. Aí a coisa muda de figura. E aí o que nós estamos observando é que existe um emaranhado de ações e atitudes desenvolvidas no governo federal, que vai desde o amadorismo ou a má intenção na tentativa de compra de vacinas, né, no caso da Covaxin e outras, e até chegar à receita sobre a economia que o presidente da República passa para a sociedade. Eu acredito que jamais um presidente vai a uma rede social ou vá a uma televisão qualquer e vá dar uma opinião sem que ela tenha sido instigada, esclarecida ou oferecida pela sua consultoria daquele assunto específico. Por isso eu acho que aquela opinião que o presidente deu para as pessoas comprarem gás de cozinha, ela vem da lógica funcional e amadorista exatamente do seu Ministério da Economia. E o presidente deu a seguinte receita: ora, você mora num condomínio, você pega aquela pessoa que tem um caminhão, coloca os botijões de gás vazios das pessoas e ele vai lá na fábrica comprar. Veja que coisa absurda e louca. Existiu um economista e filósofo britânico chamado Adam Smith, que defende, era um teórico do neoliberalismo econômico, e ele tem a seguinte frase, tinha o seguinte pensamento, e deixou essa frase: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do seu povo e não pela riqueza dos seus príncipes. Ora, é um neoliberal, um filósofo que defendia o liberalismo, mas nem esse princípio é seguido pela lógica economista do governo atual. Pensei no seguinte: a economia, chamada macroeconomia, é uma engenharia muito sociologicamente bem montada. Ou seja, ela precisa do fabricante, da fábrica, naturalmente, precisa do representante comercial, precisa dos distribuidores, das lojas, supermercados, mercadinhos e bodegas, as bodeguinhas de bairro. Essa linha, essa rotina, assim, essa lógica, nesse organograma funcional da economia, ela torna-se necessária porque ela vai criando uma rede de sustentação interessante. Por exemplo, o cara fabrica, o distribuidor vende, as lojas também adquirem o produto e elas vendem para pequenas lojas e supermercados que estão estabelecidos nos bairros. E aí gera-se emprego na fábrica, gera-se emprego na distribuidora, gera-se emprego nas lojas, nos pequenos comerciantes de cada bairro. Inflação, é preciso que o presidente, o seu ministro, entenda que, de acordo com o princípio sociológico, é quando há queda do poder de compra. Não é quando tem produto de preço alto. Por quê? Porque o produto depende de várias variáveis, né? Desde a questão demográfica, onde o produto é fabricado, aonde está mais próximo de quem vende, não é? Da questão sazonal, então o preço pode oscilar. O problema é quando as pessoas começam a perder a condição de comprar e aí passar a comprar só medidamente aquilo que é interessante para ele se alimentar. Nós temos aqui em Pernambuco
o maior aglomerado de empresas, que é o Complexo Industrial de Suape, com mais de 150 empresas, que há um investimento pesado na ordem de 74 bilhões de reais, não é? E é uma cadeia. Imagine você pegar um caminhão aqui e resolver comprar gás de cozinha numa carreta dos seus vizinhos lá em Suape. Com isso, você vai quebrar a sua lojinha da esquina, o seu distribuidor na cidade. Então, é preciso entender que o preço do produto é que deve ser trabalhado. Agora, como consequência disso, automaticamente tem que aumentar o poder de compra do cidadão através da empregabilidade, através de uma economia que insira o povo dentro do orçamento. Não é colocar um pequeno consumidor, por mais pobre que ele seja, ele passa a ser um investidor de qualquer grande empresa. Porque é ele o fator principal que faz a qualquer empresa, desde uma pequena barraquinha até um grande supermercado, a se movimentar quando ele compra. Quando você para no pequeno boteco, um ambulante, que está com um tabuleirinho, e você compra um pentezinho por R$2, você não tem ideia do que foi movimentado para fabricar aquele pequeno pente de plástico. Há uma estrutura por trás que foi montada. Veja, quando ele, ao comprar o pente, ele deu sustentabilidade a tudo isso. E, de repente, você tem um presidente da República que vem dizer que a solução é você pegar um caminhão e comprar os botijões de gás do seu condomínio. Ele não conhece o Brasil. Não conhece um bairro, por exemplo, populares aqui de Caruaru. Nós temos o Salgado, que economicamente ele é mais rentável se você trabalhar o PIB do que o PIB do Maurício Nassau. Então é triste você ver esse amodarismo, essa simplicidade, e até isso reflete nas opiniões de várias pessoas, de blogueiros e assim por diante, e comentaristas que, de maneira extremamente simplista, resolvem fazer um raio-x da atual situação como a coisa fosse muito simples. Por isso é que o Brasil está desse jeito, que não estão levando a sério a complexidade social, econômica de um país que tem que ter uma visão extremamente periférica e não uma visão micro. Então, a palavra de um presidente da República ou de um economista, ele pesa sobre a população. E aí as pessoas vão automaticamente duplicar, vai falar, vai multiplicar essas informações, oferecendo uma solução absurda, simplista, ou seja, uma solução da vovó, que serve para a família, que serve para casa, mas não serve para uma grande organização funcional. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 45. Faltam 15 minutos para as 2h. Aparecido Matos está dizendo o seguinte: nordestino conseguiu com Lula a maior obra do século, a transposição, água para 12 milhões de pessoas, 1 milhão de cisternas e muitas refinarias com Lula. Pois é, essa contribuição que o ouvinte dá, reconhecendo uma obra que se iniciou, que está sendo trabalhada, e com fatos que ocorreram, para que o presidente atual e qualquer outro oferecesse ao país uma nova proposta e fosse materializada. Mas, gente, nós estamos discutindo coisas que não têm sentido. Tem sentido no sentido, aliás, criminal e penal. Mas no sentido de desenvolvimento, acabou. Sabe, nós estamos aí, houve um aumento das famílias que estão sendo despejadas de 2020 para 2021 de 340%. Então é preciso, alguma coisa tem que ser feita, mas vão organizar 7 de setembro, sabe? Para defender o quê? Defender um voto no papel, né? E defender o quê? O preço da gasolina por R$7? É um absurdo. Luciano Silva diz: boa tarde, Elaine.
André, o professor Carlos Silva, isso é uma piada. Esse presidente é um doido. É preciso... Olha, bom, o Exército, através do coronel Carlos Peregrino, já definiu que o atual presidente, na época, né, ele definiu que era um ser humano que não tinha bom equilíbrio. Isso está lá no perfil, na história militar do presidente. Agora é preciso que alguma coisa se faça, porque nós não estamos avançando em soluções, nós estamos avançando em problemas. Aqui tem a mensagem do Eduardo do São João da Escócia. Boa tarde a todos. O bolsonarismo já se demonstrou um fracasso. Precisamos remover o Bozo da presidência da República. Olha, isso ocorre com técnico de futebol. Por exemplo, técnico perdeu 3, ele sai. O time continua, a cor do time continua, a diretoria continua. Mas o técnico, ou seja, o presidente que colocava o time em jogo, automaticamente ele sai. Por quê? Porque ele não ofereceu o resultado que a torcida e a diretoria queria para a permanência e vitórias do time. Então é isso que está acontecendo. Estamos perdendo jogo a cada semana. E aceitando o técnico. Tem mais mensagem. Jorge, da Zona Rural de Caruaru, no Agreste de Pau Santo, fala: boa tarde, Davi. Ou melhor, boa tarde. Está pedindo para perguntar a você, professor. Boa tarde, André e Elaine. É mesmo assim, os vereadores, assim que ganham, ficam todos de um lado só. Quando estão chegando no período, outra campanha, começa o pula-pula, porque correndo atrás de vantagem, o povo tem que deixar de votar nesses pilantras. Que voltassem pessoas novas que nunca ganham eleição, porque escutam as pessoas. Diz aqui. Olha, o Jorge. É uma contribuição interessante, porque os prefeitos, os gestores do Brasil, em regra, quase todos, e as prefeitas e as gestoras, foram para o exterior, né? Ou até mesmo no Brasil, e fizeram cursos de gestão pública. Mudaram o modelo de gestão pública para continuar no poder. Se isso é errado, se isso é certo, ruim ou bom, é outra história. Mas avançaram no comportamento, né, na forma de administrar. Agora, o parlamento, principalmente municipal, ele não evoluiu. Não houve uma mudança inteligente na ação do parlamentar, né, com raras exceções. Então, um parlamentar tem que esquecer primeiro essa questão de base. Parte do seguinte princípio: o vereador deve ter como base a cidade, deve ter como base o povo, todos os eleitores, né, todos os munícipes, e não ter como base o apoio do executivo, porque ele está ali por causa do eleitor. Agora, é claro que você tem uma coerência do partido, uma série de situações, mas se colocar como dependente, né, em busca de poder, em busca de ampliar a sua vida econômica e o seu poder, aí a sociedade tem que observar e automaticamente saber escolher. Tem mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. Joseilda Nair diz: boa tarde, sou católica, mas acho que os espíritos circulam. Estou errada? Faz uma pergunta aqui, a Joseilda. Olha, Joseilda, claro que cada um tem uma concepção de mundo, tem uma visão de mundo. Na realidade, há um sentimento emocional que é uma circulação, vamos chamar de espírito, entre pessoas. Até porque nós temos uma facilidade grande de, às vezes, encontrar um semelhante que parece com o que a gente pensa, com o que a gente imagina, e que em determinado momento as pessoas nos ajudam. E nós ajudamos pessoas. Talvez seja a circulação dos bons espíritos. O Adriano Heleno está dizendo o seguinte: pergunta o que o professor está achando de Lula sendo vaiado a todo momento. Não é o líder das pesquisas? Tudo mentira, segundo o Adriano Heleno. Adriano, a XP é uma empresa privada. Você sabe quanto é que custa uma pesquisa? Por baixo, vou botar R$50 mil. Por baixo. É pesquisa de mercado. Então você acha mesmo que a XP iria ganhar dinheiro para mostrar vantagem num candidato que não é coerente com o seu plano econômico privado? Por exemplo, a lógica econômica da XP e de outras empresas privadas
que defende neoliberalismo, que defende isso que foi pregado por Bolsonaro no passado, tá certo? E outros candidatos. Ele iria fazer uma pesquisa para colocar o seu adversário na frente, gastar. É um pouquinho de lógica, né? Basta parar um pouquinho, sentar e pensar, e não falar antes de pensar. Você acha mesmo que todas essas empresas que estão fazendo pesquisas estão gastando o povo dinheiro, telefone, tudo um custo altíssimo para mostrar que quem está na frente é o candidato contrário ao mercado do jeito que está? Isso cabe, tem lógica isso. Então o que você está dizendo é simplesmente um raio-x que você está falando, porque Bolsonaro está em campanha, os outros candidatos não. Os outros candidatos, inclusive Lula, não precisa provar nada. Entenda, Lula não precisa. Quanto cidadão, não estou falando do candidato. O ser humano Lula, se quiser hoje, vai para Paris e é um parlamentar francês. Pronto. E deixar o Brasil como está e ia viver feliz da vida. Pronto. Se ele quisesse. Né? Professor Carlos Silva, a gente agradece a sua participação no programa nesta quarta-feira. Deseja boa tarde e até sexta. Até sexta-feira, André Santiago. Até sexta, Elaine Dias. E até sexta-feira, ouvintes do Cultura Informa. Até sexta-feira, professor. Um grande abraço.